Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dalton Cash Liderança Estratégica. Eu sou o Dalton Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre o poder do reconhecimento. Como é que o reconhecimento age na nossa mente e como é que nós podemos utilizar o reconhecimento como ferramenta de engajamento com o nosso time. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então vamos lá. Bom, vamos primeiro entender que reconhecimento não é só no ambiente de trabalho. A gente vai focar aqui no ambiente de trabalho, mas você pode extrapolar isso aqui que a gente vai conversar para diferentes áreas da sua vida. Por quê? Porque isso faz parte do funcionamento natural do nosso cérebro. Bom, eu considero o reconhecimento como um poderoso acionador mental do engajamento. Ele está relacionado ao ego. Então, quando falamos de reconhecimento, quando recebemos o reconhecimento, isso ajuda a criar uma autoimagem positiva de nós mesmos. Também aumenta a nossa autoconfiança e a autoestima. Da mesma forma, quando somos reconhecidos, esse reconhecimento aciona o sistema de recompensa do nosso cérebro. E com isso, há uma liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, que causam a sensação de prazer e que geram naturalmente um estado emocional de motivação. Então, quando somos reconhecidos, além de ficarmos com uma autoimagem positiva, aumentar a nossa autoconfiança e a nossa autoestima, também gera aí, através da dopamina e outros neurotransmissores, uma sensação de prazer e um estado emocional de motivação. E o reconhecimento também é capaz de fortalecer o senso de pertencimento. Então, quando estamos inseridos num ambiente onde somos reconhecidos, nós queremos pertencer àquele ambiente. Nós queremos que aquele estado, aquela sensação, ela se repita. Então, isso nos conecta com o ambiente e isso aumenta o senso de pertencimento, seja a uma determinada equipe ou seja a empresa de maneira geral. Mas é importante a gente entender que o reconhecimento ele pode ser de dois tipos. O reconhecimento ele pode ser autogerado, ou seja, eu me reconheço. Eu fiz uma determinada tarefa, eu conquistei uma determinada premiação e eu reconheço isso em mim mesmo. Eu gero, sem a necessidade de nenhum fator externo, humano externo, o reconhecimento. É o autorreconhecimento. Quando você olha para o seu histórico de realizações e sente orgulho daquilo, você está se reconhecendo como uma pessoa competente, como uma pessoa que teve grandes realizações. E isso, da mesma forma, também aumenta a autoimagem, aumenta a autoconfiança, aumenta a autoestima. Inclusive, tem uma ferramenta de coaching que serve exatamente para aumentar a autoestima, que é exatamente você criar ali, fazer um mapeamento do histórico de realizações da vida da pessoa. E aí você ajuda a pessoa a perceber o quanto que ela já fez. Então, quão incrível eu sou, né, de já ter feito todas essas coisas, e às vezes as pessoas não percebem isso. Então, esse autorreconhecimento, ele funciona muito bem. Agora, é claro que você tem algo ainda mais poderoso, que é o segundo tipo de reconhecimento, que é o reconhecimento de terceiros. O reconhecimento de outras pessoas, aquele reconhecimento que você recebe, que ele é verbalizado ou demonstrado através de atitudes, de comportamentos. Então, quando o reconhecimento vem de terceiros, ele é ainda mais poderoso. Ele gera ainda mais dopamina, ele gera ainda mais motivação, ele gera ainda mais aumento da autoestima, da autoconfiança e fortalece ainda mais o senso de pertencimento. Então, isso é um fato. Agora, existe ainda um terceiro fator aqui. Algumas pessoas, elas são mais sensíveis do que as outras em relação ao reconhecimento de terceiros. E pelas minhas observações e estudos ao longo dos quase 10 anos em que eu trabalho com comportamento humano, existe uma correlação entre a sensibilidade ao reconhecimento e a linguagem de amor, de palavras de afirmação. Esse livro aqui, para quem está acompanhando no YouTube, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um pouquinho de foco nesse negócio aqui. Muito bem, então tá aqui, ó. Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor.
este livro, ele fala sobre as linguagens do amor, e o Gary Chapman tem outros livros, as 5 linguagens do amor no trabalho, as 5 linguagens do amor na criação dos filhos, porque na verdade é o mesmo embasamento científico, né? E existem algumas pessoas que são mais sensíveis, elas se sentem amadas, queridas, isso aumenta a autoestima dela quando elas recebem elogios, quando elas recebem reconhecimento verbalizado. Muito bem, existe uma correlação. Essas pessoas que têm essa linguagem do amor, de palavras de afirmação, provavelmente são pessoas que são ainda mais sensíveis ao reconhecimento de terceiros. Então existe um paralelo aqui, porque, de novo, o funcionamento da mente ele obedece certos princípios. E essa sensibilidade maior ao reconhecimento é o mesmo princípio que vai fazer com que a pessoa se sinta mais amada quando ela recebe esse reconhecimento. Muito bem. Entendendo isso, você começa a perceber o quanto que isso é poderoso no engajamento do seu time. Agora, uma coisa é fato. Para você trabalhar com reconhecimento e tirar tudo aquilo que ele tem de potencial de engajamento, ele tem que ser um reconhecimento genuíno. Você até pode tentar enganar a parte do seu cérebro que processa as informações conscientes, né? Ela vai tentar entender se tem lógica ou não aquele reconhecimento, mas se tiver uma lógica, o consciente até vai interpretar o reconhecimento como genuíno, mas o subconsciente, que está vendo muito mais, está considerando muito mais, está analisando linguagem não verbal, está analisando expressões, está analisando tom de voz, está analisando o seu próprio histórico, ele está informando uma outra coisa. Então, para que o reconhecimento funcione, é fundamental que ele seja um reconhecimento genuíno. E para que haja o reconhecimento genuíno, existe uma relação direta entre responsabilidade, autonomia e reconhecimento. Ou seja, sem autonomia, não existe responsabilidade pela ação. Ou seja, se a pessoa é meramente um repetidor, ou seja, ele não precisa usar a capacidade dele na atividade que ele está realizando, ele está simplesmente obedecendo um comando. A gente costuma dizer que a pessoa não está pensando. Mal comparando, é como aquela pessoa que está lá na linha de produção fazendo sempre o mesmo movimento repetitivo, ele não tem que pensar, ele só tem que fazer. Se você substituir essa pessoa por uma máquina, não muda absolutamente nada. Aliás, provavelmente vai melhorar a performance. A máquina é mais rápida, não precisa descansar. Então, essa pessoa que tem uma atividade como essa, que ela é só uma repetidora de tarefa, uma cumpridora de tarefas, você pode até reconhecer aquela pessoa por estar realizando um bom trabalho. Mas esse reconhecimento é um impacto muito baixo, porque na verdade ela está fazendo simplesmente aquilo para o qual ela foi contratada. Ela não está utilizando as capacidades dela para criar algo novo, para ter uma conquista relevante. Então, apesar de funcionar o reconhecimento, né, apesar de você poder fazer esse reconhecimento sim para uma pessoa que ela é repetidora de tarefas, que ela não precisa pensar muito, basta ela seguir o treinamento e o processo, o reconhecimento tem um impacto, mas não é um impacto tão grande quanto aquela pessoa que tem de fato autonomia, que tem uma maior responsabilidade pelo resultado e, consequentemente, tem risco maior também por esse resultado. Então, essa pessoa que tem mais autonomia, quanto maior é a autonomia, maior é a responsabilidade, quanto maiores são a autonomia e responsabilidade, quando o trabalho é bem feito, quando o resultado tem um sucesso, o reconhecimento é muito mais forte. Por quê? Porque é realmente um mérito, realmente aquela pessoa se superou, aquela pessoa utilizou as capacidades mentais dela e comportamentais dela para fazer a diferença. E, obviamente, isso é muito mais relevante. Então, por exemplo, a gente está falando de atividades como identificar um problema que ninguém tinha identificado ainda, e resolver esse problema. A gente está falando de liderar um projeto, e aí, de novo, quanto maior o projeto, quanto mais complexo, quanto mais pessoas, mais recursos esse projeto envolve, maior é a responsabilidade. Logo, o sucesso vai levar a um reconhecimento maior. Quando você bate as metas da sua área, né? Se você é um líder, você gerencia um time, você tem as suas metas. Quando você bate as metas da sua área, essas metas foram bem estabelecidas, ou seja, se elas são metas relevantes, isso também te dá um reconhecimento muito grande, que afinal de contas você como líder tinha autonomia e responsabilidade para gerenciar aquele time, aqueles recursos. Então, quando isso acontece, quanto maior a sua responsabilidade, a sua autonomia, maior vai ser o impacto do reconhecimento.
E isso é importante notar porque às vezes, principalmente entre as lideranças, né, às vezes você tem um diretor que não reconhece o trabalho do gerente. Às vezes você tem um gerente que não reconhece o trabalho do coordenador. Então é uma atividade que tem uma autonomia, é uma atividade que às vezes está liderando um projeto, uma equipe, tem um mérito e a pessoa não é reconhecida. E isso tem um impacto muito grande no engajamento do dia a dia. E falando em líderes, quanto maior o nível de concentração, de centralização, de controle, se o líder é aquele líder centralizador, obviamente a pessoa não vai ter autonomia. É porque o líder quer controlar tudo, quer que faça exatamente do jeito que ele definiu, determinou. Com isso, ele dá pouca autonomia, pouca responsabilidade. E então o efeito do reconhecimento em termos de engajamento vai ser muito pequeno. Então vai ser muito menor o potencial de utilizar esse reconhecimento para gerar um engajamento genuíno. Muito bem, e nesse episódio a gente está falando de engajamento de pessoas, que é uma das competências que todo líder deve desenvolver. Então, se você quiser saber quais são todas as demais competências, além da capacidade de engajar o time, existem outras competências. Competências de liderança e gestão que um líder no comando deve desenvolver. Se você quiser saber que competências são essas, eu criei um guia que está disponível para você gratuitamente. Basta você acessar o site daltonribeiro.com.br/guia-LC. Muito bem. Então, se você quiser ter acesso a esse guia, basta acessar esse site. Aqui na descrição desse episódio, você também vai encontrar esse link para baixar o guia, para você saber exatamente que competências. E aí a minha recomendação é, entendendo essas competências, faça uma autoavaliação e entenda onde você precisa se desenvolver mais para ser um verdadeiro líder no comando. Muito bem, continuando então o nosso tema aqui, eu queria falar um pouco sobre o impacto da falta de reconhecimento. A gente já entendeu o que o reconhecimento gera. Agora eu queria falar um pouco sobre o que a falta desse reconhecimento gera na vida da pessoa. Ou seja, quando a gente não tem o reconhecimento, o impacto que isso tem na nossa mente, nosso comportamento, nosso estado emocional, é redução da autoestima. Ou seja, se eu não sou reconhecido, a minha autoestima baixa. Se eu não sou reconhecido, eu fico mais desanimado. Eu tiro o efeito da motivação e o oposto da motivação é o desânimo. Eu percebo uma falta de energia, eu não tenho disposição para fazer as coisas. Quando eu não sou reconhecido, eu tenho uma frustração, eu sinto falta de alguma coisa que o meu cérebro sabe que é necessário. Por quê? Porque reconhecimento é uma necessidade humana. Inclusive, ela está presente lá na pirâmide de Maslow, né? Na famosa pirâmide das necessidades humanas. O reconhecimento está ali, na estima, né? Necessidade de autoestima. Está impactando diretamente a falta do reconhecimento. Também gera a falta de reconhecimento, gera um sentimento de injustiça. Principalmente se existem outras pessoas que você conhece, nem precisa ser na sua equipe, que são reconhecidas. Nossa, se as pessoas são outras pessoas que são reconhecidas, por que eu não? É uma injustiça, então gera esse sentimento de injustiça. E tudo isso vai gerar um impacto na saúde mental da pessoa. Ou seja, toda essa situação da falta de reconhecimento, esse anseio pelo reconhecimento, vai gerar estado emocional de ansiedade, estado emocional de depressão. E aí tem todos os desdobramentos que você que acompanha aqui o nosso podcast sabe, a gente já falou sobre isso, inclusive foi tema do episódio anterior, do episódio número 79 do Daltoncast, essa questão do impacto da ansiedade, por exemplo, na performance dos colaboradores e a responsabilidade que os líderes têm sobre isso. Agora eu te pergunto, você já sentiu algum desses sintomas? Né? Autoestima baixa, desânimo, frustração, sentimento de injustiça, ansiedade, depressão? Se você já se sentiu assim, talvez a falta de reconhecimento seja uma das causas ou a causa principal de tudo isso. Muito bem, e aí as pessoas às vezes não entendem essa correlação. Se você acredita que você está passando por uma situação como essa, fica comigo até o final desse episódio, porque eu vou falar o que você pode fazer para mudar essa situação. Até o final do episódio, eu vou te dizer algumas estratégias para você entender e lidar com isso. Muito bem, agora vamos falar antes disso do seu papel como líder
como pessoa que tem essa capacidade de dar esse reconhecimento. E apesar de ser meio óbvio para você que está aqui acompanhando esse episódio e entendendo tudo isso, pessoas que nunca tiveram um problema com a falta de reconhecimento, sempre foram reconhecidas, né, tiveram a sorte de ter líderes acima delas que sempre as reconheceu, elas muitas das vezes não percebem esse impacto, não percebem essa correlação que a gente está falando aqui. Então, se você quer que os resultados do seu time sejam mais positivos, se você quer gerar engajamento, você precisa trabalhar o reconhecimento junto ao seu time. Quando você trabalha o reconhecimento, só lembrando aqui, você vai estar aumentando a autoconfiança, a autoestima, aumentando o senso de pertencimento, você vai estar trazendo prazer e felicidade para as pessoas no ambiente de trabalho, ou seja, você vai estar gerando um maior nível de engajamento. E você sabe que o maior nível de engajamento gera maior produtividade, gera maior criatividade, maior capacidade de solucionar problemas e, consequentemente, gera melhores resultados, gera uma maior rentabilidade de toda a empresa. Bom, e o que você deve fazer na posição de líder para garantir esse reconhecimento? Para reconhecer de fato as pessoas, lembrando que o reconhecimento tem que ser genuíno. Bom, primeira coisa, feedback de reconhecimento. A gente tem um feedback de evolução contínua, que eu já falei algumas vezes aqui, para você tratar pontos de melhoria, comportamentos inadequados, resultados abaixo da meta. Agora, você também deve trabalhar o feedback de reconhecimento. Quando alguém manda bem, quando alguém faz alguma coisa extraordinária, quando alguém recebe um elogio de um cliente, esse fato tem que ser enaltecido. Você tem que dar um feedback de reconhecimento. Você tem que chegar para a pessoa e falar: cara, sensacional isso que você fez. Cara, muito bem por parabéns por esse resultado. Cara, se não fosse você, esse projeto não teria saído. Você realmente é uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa extremamente comprometida. E esse feedback de reconhecimento, inclusive, ele pode ser feito em particular, mas ele ganha ainda mais força quando ele é feito publicamente. Então, porque diferente do feedback de evolução contínua, que tem que ser no privado, esse é o contrário. Quando as pessoas sabem, veem que você está sendo reconhecido, elas percebem a possibilidade de serem reconhecidas também. Elas entendem que aquele líder reconhece um trabalho bem feito. E como as pessoas buscam ser reconhecidas, elas também vão querer entregar um trabalho melhor. E com isso você vai desenvolvendo uma cultura do reconhecimento, onde as pessoas sabem que o esforço delas, e mais do que o esforço, eu gosto de dizer que o resultado que elas geram é reconhecido. Porque esforço é legal, mas não necessariamente esforço gera resultado. Às vezes tem gente que se esforça muito e gera pouco resultado. Isso significa que aquela pessoa é um potencial, ela precisa ser desenvolvida, lapidada. Porque se ela já tem o fator esforço, às vezes precisa um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de direção e orientação para ela gerar resultados melhores. Perceba, esse é o papel do líder. Reconhecer aqueles que merecem e identificar aqueles que estão se esforçando, mas ainda não têm resultados, e fazer com que esse esforço se transforme de fato em resultado. Além disso, você pode instituir dentro da sua área ou dentro da sua empresa programa de recompensas. Você pode alinhar isso com a área de recursos humanos da sua empresa. E não precisa ser grandes premiações. Tem um programa de recompensa, muitas vezes é um troféuzinho, uma medalha de R$ 10, é um broche, é um bottom, é alguma coisa que tem um significado. Lembre que o importante é o reconhecimento, o importante é o sentimento que você vai gerar. E é claro que todo mundo gosta de premiações financeiras, mas um almoço, de repente, ou um jantar que você proporciona para aquela pessoa que está sendo reconhecida e para o marido ou para a esposa daquela pessoa, às vezes gera um impacto muito maior. Por quê? Porque você envolve ainda mais elementos, você envolve família, você amplifica o efeito daquele reconhecimento quando você envolve outras pessoas que são queridas daquela pessoa que está sendo reconhecida. Então você pode trabalhar isso, programa de recompensa. Você pode recompensar a pessoa desenvolvendo, investindo ainda mais no desenvolvimento dela. Olha, você está mandando tão bem que eu vou te colocar aqui num programa de aceleração, num programa de mentoria. Aqui na empresa a gente tem programas de mentoria, então a gente vai colocar aqui um mentor para te orientar. Eu mesmo sou contratado para mentorar executivos de empresas como forma de reconhecimento. São talentos que a empresa tem, a empresa quer que esses talentos se tornem ainda melhores e a empresa contrata um programa de mentoria. Você também pode reconhecer a pessoa oferecendo maiores desafios, dando oportunidade para mostrar o valor dela, as capacidades dela. Mandou bem num projeto, vou te dar um outro projeto, porque você manda bem, você é bom nisso, e a pessoa sente o reconhecimento quando ela recebe essas oportunidades.
E aí você dá trabalho para a pessoa e a pessoa se sente reconhecida. Olha como é que isso é interessante. E de fato é, porque quando você dá a responsabilidade por um projeto para a pessoa se sente reconhecida. Se você é o líder do projeto, então você entende que você tem capacidade para aquilo, a empresa entende que você tem capacidade. É uma baita forma de reconhecimento. Bom, deixa eu te pedir licença aqui para te falar uma coisa. Se você está gostando desse episódio, provavelmente você vai gostar da aula especial em vídeo, onde eu falo sobre engajamento, sobre pensamento estratégico e sobre desenvolvimento das competências de um líder no comando. Essa aula especial ela é gratuita e ela está disponível para você por tempo limitado no site lidernocomando.com.br. O link também está aqui na descrição desse episódio. E agora vamos voltar e continuar com o assunto de hoje. Bom, e se você for a pessoa que está sofrendo com a percepção e o sentimento de não ser reconhecido? Bom, isso pode estar acontecendo. E provavelmente você tem algum daqueles sintomas que eu mencionei anteriormente: desânimo, frustração, sentimento de injustiça. Agora, o que você precisa entender é que existem basicamente duas causas para que isso esteja acontecendo. Se você não está sendo reconhecido, podem ser por dois motivos, basicamente. O primeiro motivo é o seu líder nunca ouviu um episódio como esse aqui. Ele não tem conhecimento sobre o tema, ou ele até tem conhecimento sobre o tema, mas ele não tem a capacidade de implementar essas formas de reconhecimento que eu acabei de listar aqui. Então, uma das coisas que você pode fazer, se essa for a situação, é compartilhar esse episódio com o seu líder. Olha que interessante, você pode mandar para ele assim uma mensagem no WhatsApp dele. Olha que interessante, eu estava dirigindo hoje para o trabalho, eu estava caminhando hoje pela manhã e eu ouvi aqui um episódio muito interessante. Eu acho que a gente deve tratar esse tema na nossa reunião, implementar aqui na nossa empresa para reconhecer a nossa equipe. A gente pode até contratar o Dalton para ajudar a gente nesse processo, dar uma palestra, treinar a gente aqui a fazer isso. Agora, pode ter uma outra possibilidade. A outra possibilidade que pode te levar ao não reconhecimento é que, de fato, você pode não estar entregando o que o seu líder gostaria que você estivesse. Lembra, o reconhecimento tem que ser genuíno. Se o seu líder não está satisfeito com a sua entrega, ele não vai te reconhecer. Então pode ser que ele até entenda o mecanismo de reconhecimento, que ele saiba disso, mas ele não vai te reconhecer porque na visão dele você não está entregando o que a empresa gostaria. E isso pode acontecer. Isso é, na verdade, um problema de comunicação, porque talvez você não tenha conhecimento do que exatamente a empresa espera que você entregue como líder. Ou, de repente, você até sabe, mas você não está priorizando isso. Aí é uma falha sua de gerenciamento do tempo. Inclusive, gestão do tempo e produtividade é um dos temas, é uma das competências que todo líder deve desenvolver. Então, o que você faz para resolver isso? Se você identificar que isso pode estar acontecendo, ou para se certificar que isso está acontecendo, você tem que procurar o seu líder e entender quais são as prioridades. Quais são as prioridades, o que a empresa espera de mim, e aí você tem que se dedicar a essas atividades. Você vai pegar coisas que você está fazendo e vai delegar para outras pessoas para que você possa se dedicar de fato a fazer aquilo que a empresa espera que você faça. Não adianta você estar trabalhando para caramba e não estar fazendo aquilo que a empresa espera que você faça. Isso é um desperdício de tempo, de energia, e aí, obviamente, o reconhecimento não vem. Inclusive, pode vir a demissão, inclusive. Agora, existe também uma outra possibilidade. Pode ser que você saiba exatamente o que a empresa espera de você. Talvez você até tenha priorizado isso, e você já esteja tentando fazer o que a empresa espera que você faça e não esteja conseguindo. Ou está demorando para conseguir. As pessoas estão esperando, estão apostando, você sabe o que é, mas você não está conseguindo entregar. Por algum motivo, você não está conseguindo transformar isso em realidade. E eu vou dizer para você que se isso está acontecendo, significa que está faltando algum conhecimento ou alguma habilidade em você. Ou dentro, até para perceber se está faltando conhecimentos e habilidades dentro do seu próprio time. Está faltando alguma coisa. Se você está tentando e não está conseguindo, você tem limitações que você precisa identificar. Se você entendeu que você tem limitações, busque ajuda, se desenvolva, busque aquelas competências que você não tem, busque aquelas ferramentas que você não tem. Talvez você nem tenha conseguido identificar. Chama alguém para te dar uma ajuda, para ter uma perspectiva externa. Essa é uma atividade que eu faço muito com os meus mentorados. Dou a eles uma perspectiva diferente da que eles têm, porque eu tenho conhecimentos que eles não têm, eu tenho vivências que eles não têm. Quando você tem vivências, experiências e conhecimentos diferentes, você tem
tem perspectivas diferentes. Por isso é tão importante você buscar sempre ajuda externa, reconhecer que você precisa de ajuda e buscar ajuda. De outra forma, você realmente não vai conseguir entregar e vai ter uma hora que a empresa vai desistir de apostar em você. E, obviamente, você não quer que isso aconteça. Muito bem, entendendo que esses podem ser os motivos que estão te levando a não ser reconhecido, agora cabe a você tomar uma decisão e entrar em ação. Da mesma forma, se você quer que a sua equipe se engaje mais, tenha um engajamento maior, você precisa implementar estratégias de reconhecimento de forma estruturada, como essas que eu listei para você aqui nesse episódio. Então você pode fazer duas coisas: voltar e ouvir de novo, ou você pode aproveitar uma novidade que tem aqui agora no Daltoncast. Você sabia que agora você pode baixar o resumo em PDF deste episódio gratuitamente? Pois é. Então, além de ouvir, e algumas pessoas não conseguem anotar, né? Porque estão no carro, porque estão caminhando, e aí lembram de algumas coisas, tem alguns insights, mas depois não lembra de tudo. Então, agora você tem a oportunidade de baixar o PDF com resumo. Aí sim, agora ficou bacana, né? Pode dizer. Basta você acessar daltonribeiro.com.br/daltoncast. Acesse esse link, tá aqui também na descrição desse episódio. Que aí você vai cair numa página onde você pode, além de baixar os PDFs, você pode se cadastrar gratuitamente para se tornar um membro VIP da minha audiência do Daltoncast. E aí você vai ter, além de receber conteúdos exclusivos por e-mail, ser avisado toda vez que tem um novo episódio do Daltoncast, você também vai ter a oportunidade de participar de eventos online exclusivos para quem faz parte da minha audiência VIP. Você também pode falar comigo diretamente através do Instagram. É só acessar o meu perfil lá, @DaltonRibeiroBR, e me mandar uma mensagem no meu direct. Vai ser um prazer falar com você. Se você gostou desse episódio, não esqueça de fazer a sua avaliação, de deixar seu like, de seguir aqui o Daltoncast para ser notificado sempre que eu liberar novos episódios para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.